Fala galera, beleza? Oi gente. Começando mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Matheus. Eu sou a Samara. E a gente finalmente tá começando aí mais uma etapa aí da nossa viagem. E depois de muito estresse para chegar, né? Depois de ser muito cansativa a viagem, estamos em Lima, a capital do Peru. A gente tá hospedado aqui nesse bairro que fica perto de um dos bairros mais famosos que tem aqui, que é o bairro Miraflores. A gente tá dando uma andada aqui para conhecer e tirar nossas primeiras impressões aqui de Lima. Uma coisa que eu achei muito interessante logo que a gente chegou foi o mar de nuvens que a gente pegou pousando aqui, né, em Lima. Cara, eu nunca tinha visto, tipo assim, uma nuvem tão densa assim e extensa, né? Realmente extensa sobre a cidade, assim, não dava pra ver nada. E achei muito legal. E tipo assim, a gente chegou ontem, mas não fizemos nada, a gente só chegou, a gente tava morto. A gente dormiu o quê? Dormiu de umas 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, assim, da noite, e acordou 8 horas da manhã e foi isso, entendeu? Então, porque querendo ou não, a gente dormiu no aeroporto e tudo mais, então não deu pra fazer nada. Mas ontem, assim como hoje, o tempo tá do mesmo jeito, ó. Nublado, muito nublado, tipo, não abre nada, é sempre assim. E por mais que a gente esteja aí no verão, não sei se a gente já chegou no verão ou tá na primavera ainda e vai passar pro verão, não sei. Mas a temperatura aqui é muito amena. Samara... Tô amando, gente. A Samara tá... Meu Deus, que gostoso. Porque querendo ou não, quando a gente tava na Ásia, a gente andava e era muito quente mesmo. E aqui em Lima, o tempo... muito gostosinho, fresquinho. Nossa senhora. Nossa, muito bom. Olha o doguinho, alguém vacilou com o doguinho, ele fugiu, eu acho, ó. Tem coleirinha ali e tudo, ó, né, ó, tem coleira. Será que ele fugiu? Não sei, cuidado aí, doguinho. Mas outra coisa aqui também que eu vi de cima é que tem muitas casas assim, ó, que elas são no tijolo. Nesse bairro que a gente tá não tem tantas assim, mas nos bairros ao redor tem, né? Bastante. Tem bastante. A gente tá num apartamento, num quarto, né? Depois a gente mostra pra vocês. Com o casal. Na verdade não é um quarto compartilhado, é um apartamento compartilhado, né? Um apartamento compartilhado, desculpa. Isso, a gente mostra pra vocês depois como que é lá, bem bom a vista, bem legal, né? E é a primeira experiência da gente também compartilhar um apartamento com alguém. Eu acho que é bem legal pra trocar experiência, conversa, né? Uhum. Vamos ver aí o que a gente vai achar disso. Se a gente gostar, vamos fazer mais aí no futuro. Não pode ver um espelho, gente. E o bairro que a gente tá, ele é bem tranquilo, bem bonito, bem arborizado. Bem residencial. Eu tô gostando pra caramba. Bem residencial aí mesmo. A gente tá indo sentindo meio que Oceano Pacífico, vamos se dizer assim, né? Já que Lima aqui, a gente tá do outro lado aí da América do Sul, tava em Fortaleza, que é de um lado, passamos por outro lado da Cordilheira dos Andes, então tchau Oceano Atlântico, bem-vindo Oceano Pacífico, geladíssimo aqui em Lima. Inclusive, um dos motivos de Lima ser assim, ó, esse céu o tempo inteiro assim, tá? Não é da época do ano não, parece que a maior parte do ano é realmente assim e não chove. É nublado, parece que vai chover, mas não chove, não cai uma gota d'água. Lima é basicamente um deserto, assim, tudo é meio seco, mas o tempo sempre assim, parece que vai chover, mas não vai, engana todo mundo. É uma sensação estranha, né? Porque muito estranho. Ontem a gente chegou do aeroporto e falou, vamos tirar os sapatos e colocar ali fora. Aí tem a varandinha, aí o Matheus falou assim, pra tirar pra não chover. Só que a sensação é que a qualquer momento vai chover. Mas não chove. Não chove. E parece que esse clima, assim, essas nuvens densas aqui, é graças a questão de geografia, né, gente? Além de localização, aí tem uma corrente fria que passa no oceano e não sei o que, blá blá blá. Aí condensa as nuvens aqui, mas não chove aqui não, chove em outro lugar. Aí aqui não precipita, mas enfim, é isso aí. Eu nunca tinha visto, assim, tem aqueles caminhões bicudo que não pode ter lá no Brasil, né? Legal. Corpo de bombeiro aqui do bairro de Miraflores, ó, os caminhões vão lá dentro, ó. Bonito. Da hora. Realmente as ruas, ó, bem residenciais, ó. O carro do tio parece uma belina, mas não é. Aqui já é o segundo, tipo essa segunda guarita de segurança aqui que a gente passa em menos de 300, 400 metros. Não sei se é porque a gente saiu de um bairro e entrou no outro e aí tem cada bairro, não sei. Mas aqui em Lima, né, tem mais de 10 milhões de habitantes, a cidade de Lima. Então é a maior cidade do Peru e estamos na América Latina. Então eu tava até falando pra Samara que o cuidado que a gente tem que ter aqui é o cuidado que a gente tem que ter no Brasil, que
que tem que ter na Colômbia e em vários outros lugares. Porque por mais que aqui onde a gente pareça seja tranquilo, provavelmente tem lugares que não seja tão tranquilo assim, tem que ter uma atenção aí maior do que em outros cantos, né? E o pessoal aqui gosta de cachorro, viu? Tem muito cachorro, galera passeando o dia de hoje com os cachorrinhos. Eu acho que a gente tem que seguir direto aqui, ó. Bora. E hoje tá bom de andar, não tá movimentado, né? Fim de semana, dia de semana provavelmente seja um caos maior. Mas uma coisa que eu reparei por aqui é que tem esses canteirinhos, ó, as pracinhas e tal, estão sempre bem cuidadinhos, assim, estão sempre bem cortadinhos. Ó, pra cá as árvores podadas e o cantinho com flor, a graminha baixa. As ruas, ó, muito bem arborizadas, muito bonitinhas. Engraçado que aqui o pessoal estaciona em cima da calçada, ó. Tá aí. Não sei se pode, se não pode, não sei como é que é, mas fica na calçada mesmo. O motorista ficou dormindo. O semáforo abriu e o motorista do busão ficou dormindo no celular, ó. Rapaz, vai dirigir, deixa eu olhar o celular depois. E eu não sei se é impressão, tá? Mas passamos aqui por uns 5 ônibus e os ônibus são meio surrados. Não sei se são todos, mas eles são surradinhos. Se você vier pra cá, ó, e tiver o plano mais top lá da Smart Fit, ó, dá pra treinar, hein? Mais fuerte que tu excusas. Aí, ó. Quem é que não fica dando desculpa pra começar a treinar, né? Saímos aqui numa rua que parece ter mais coisinhas. Uma banca de jornal, ó. Vamos ver aqui as notícias aqui de Lima. O homem sangrando aqui, ó. Sangue em Cerro Azul. Aí, ó. Coisas de violência. Aqui falando, ó, taxa de homicídio cresce no governo José Giri. É aquela coisa também, né? Jornal ele vai procurar, não que seja mentira, né? Mas jornal ele sempre vai noticiar coisa ruim, né? A gente sabe como é que é aí no Brasil também. Pode acontecer milhares de coisas boas, só as coisas ruins vai estar no jornal. Cara, o vermelho... Olha só, pedestre aqui, ó. Vermelho aqui assim, eu não sei como é que é o esquema. A galera passa no vermelho. E o carro para, ó. Pera aí, deixa eu dar uma afastadinha aqui pra ver. Ó lá. E aí, não sei, acho que não, meu amor, ó. É porque já tava fechado pra eles, mas tá verde, ó. Pro pedestre passar, 70 e tantos segundos. Mas já é a segunda vez, né, que a gente vê que tá no vermelho ali e todo mundo passa e os carros estão parados. Então é só a questão do, talvez, do tempo do semáforo mesmo. Telefones públicos. Parou. Funciona? Não funciona, né? É. Aí, claro, bora fazer manutenção aí dos telefones públicos de Lima. E uma coisa que tem aqui, ó, cassinos. Cassinos aqui são permitidos. Tem até na plaquinha ali falando que é legalizado e tarará, tarará, tarará. E a gente já passou por outro. Então, aparentemente aqui deve ter bastante cassino. No Brasil a gente não tem, né, cassino físico, né? Os cassinos legais agora no Brasil são todos online, né? Umas coiseiras aí, mas enfim. Nesse canal aqui a gente não gosta de jogo online não, só de Counter-Strike. Nenhum lugar tá livre das bets. A gente saiu aqui numa rua que eu acredito que seja estilo na Avenida Paulista, em São Paulo, por exemplo, que fecha no domingo, né? Tá fechado aqui, tem muita gente caminhando, muita gente de bike, de patinete. A gente viu, vamos entrar aqui pra ver o que a gente encontra por aqui, ver o que tá acontecendo, se é isso mesmo, se não é. Tava olhando aqui um posto de combustível e vi o preço que me assustou, né? 21 ali, a gasolina regular, mas no caso é um galão. Um galão de gasolina. Não sabia que aqui eles não usavam litros, então um galão aí dá aproximadamente 3,8 litros. Quando você vai ver quanto é que dá isso aqui em real, é o quê? 8 reais? É 9, quase 9, né? É, aqui tá falando no Google que dá 8,94. Baratinho. Tudo em real, quase 9 reais um litro de combustível. Isso. Caríssimo. Muito caro. Caro mesmo. A gente paga o quê? No Brasil, 6 reais, 5 e pouco, reais, dependendo do lugar. E aí... Já é caro. Imagina pagar... Fecha aí os 9. É, conto. muito caro. Eu já vi que aqui no Peru tem muita coisa tipo Inca Farma, Inca Plaza Market, ou seja... Afinal, é a casa dos Incas, né? Isso. Peru. Aí a gente vai entrar ali, ó, agora. Vamos ver aqui, bandeirona do Peru.
é um mercadinho de artesanato, souvenir, coisas locais deles, né? Essas estampas assim, ó, é muita cara daqui do Peru. Toda vida que eu vejo assim, me lembra os Andes, né? No caso, Peru também. Ai, que coisinha fofa. As lhamas são fofinhas, você tem que ter cuidado. Essas aqui não, mas as de verdade elas cospem na sua cara. Ou cui. Aqui eles comem porquinho da Índia. É muito Cui. da cultura deles. Samara tava me perguntando, e aí, Matheus, você vai comer cui? Cui? Quem aí teria coragem? O cui. Você vai comer o cui? Eu acho que eu comeria o cui. Porque porquinho da Índia é cui. É, pra gente no Brasil o pessoal cria, né? Aqui eles comem. Eu já criei quando eu era pequena. Qual foi a história do seu porquinho da Índia? Ele escapou. E fugiu? E foi embora? Fugiu o bichinho. Não sei, eu deixava ele numa gaiola grande, aí dava comida, não sei. Minha mãe quis também que ele escapasse. Fazia muito cocô. Legal. As pinturas. Bem bonita essa, tá bem, Pedro. Aham. Bonito mesmo. Muito. Olá, estamos mirando. Ah, bom dia. Olha essa lama aqui. Olha que estilosa. Olha só, galera. Muito da hora, ó. É porque a gente, infelizmente, a gente viaja sem ter como levar esse tipo de coisa, né? Mas se fosse assim, voltar pra casa sempre, eu pegaria uma coisa assim pra me lembrar de um lugar que eu passo e tal. Olha isso, que lindo, gente. Ai, que bonito. Bonito, pô, umas pinturas dessas assim pra você se recordar do que fez, do que viu, onde passou. Aqui, ó, todo tipo de pintura. Muito interessante. Eu curto essas coisas. Eu adoro. A Samara, quando era criança, era uma artista, gostava de pintar, de desenhar. A minha sobrinha também tá começando também, tentar incentivar ela, né, pra ela, quem sabe ela também não vira uma artista, né? Muito legal, eu curto. Não sei desenhar, não sei pintar, mas acho interessante. As bolsinhas, ó. Não tocar, também tá estilosa. É, ó. No tocar. É porque senão se todo mundo tocar vai sujando, né? Suja tudo. Muito bonitas coisas artesanais aqui. Uhum. Bem coloridas. Ah, Inca Plaza Handcraft Market, né? Tudo feito à mão, no caso. Que lindo. Ó, fizeram um polvo. Cavalo marinho, ó. Tudo de palha. Caramba, que legal. O pessoal é muito artista. Olha isso aqui, ó. Esse povo. É uma lula. Lula, é. Aí é uma lula. Não sou muito da... Eu não conheço. As coisas do massa, mas não conhece nada. E ali é de vaca, né? Couro, né? Provavelmente de boi, de vaca, enfim. Tem bastante bolsa, cintos ali. Ah, tá aqui, ó. Tudo de puro couro, né? Deixou o couro aqui fora. E aí eles fabricam as coisas de couro aqui, ó. Tadinha da vaca. É. Ó. É a pele mesmo, o couro, né? Bom dia. Bom dia. Olha que interessante esses negócios aqui, uns tapete fofíssimo. Esse tapete, ¿cuánto cuesta? Estos están 500. 500 soles. Sales. Qué hermoso. Es hecho de... Piel de alpaca. Sí. Piel de... De alpaca? Sí, de piel de baby alpaca. Ah. Ok. Ah, por isso então. Uhum. Olha, 500 soles. Vou botar a conversão aí que eu ainda não acostumei com a moeda deles aqui não. Eles trabalham só com essas coisas de pelo de lhama aí, de alpaca. Ó, tudo aqui é pra você botar na cabeça, ó. Tudo es de... Ó, pra esquentar. Realmente, deve ficar quentinho, né? Esse bichito Caramba. O que que é aí? Es porque yo pensaba que eso es llama. El llama es otro animal. Es Es otro parecido, pero otro animal. Ah, ok. Es Parecido, pero diferente. Alpaca es diferente de la llama Sí. y alpaca es este bichito acá. Sí. Aê, Ah, galera. entendi. aprendi- Tá aí a estou diferença, aprendendo. né? Que a alpaca é esse daqui e a lhama é um pouco diferente. Ah, tem pelinho da bicunha, que é outro bicho que parece a lhama, que parece a É alpaca. tudo parecido, no caso essa é a vicunha. Ah, bicunita. Oh, que gostoso. Sí, es muy Riquísimo. suavecita. Ese es el pie. Suavecito. Quanto custa? Ese está en 85. Lo 85. que pasa es que acá se usa un poco de más pelito. Sí. La carita bien bonita, su sonrisita. É muito Te hermosa. lo juro que yo cuando paso, yo le digo, es una llama, todo es llama. Es diferente. Aí estamos aprendendo as diferenças, lhama, alpaca e vicunha.
Bicunha, não? Vicuña, esse aqui. Ok. Ah, É que eu tô falando em português pro pessoal. aí tem até bolsinha de bicunha também, gente. É muito Interessante, legal. É muito Esse é um lindo. monedero. É pra todo mundo que vem aqui, ó, que pode levar as coisas pra casa, que tem espaço, ó, muito da hora. São todas muito fofinhas, gente. Se vocês pegassem, ó, se vocês conseguissem sentir a suavidade disso aqui, vocês entenderam o que eu tô falando. Muito suave, né? Eu tenho dó dos bichinhos, mas Mas é bonito. Né? De certa muito forma é muito hermoso. bonito. trabalho muito lindo que vocês fazem. Graças. Tchau, graças. Vocês não tem noção de como isso aqui é gostoso. Parece meu cabelo quando tá grande, pegando assim, ó. A cara da Samara. Vocês não sabiam, né, galera? Mas aí, ó, Samara é fluente, filho, espanhol. Eu falo espanhol. Dá licença, galera. Agora ela que tem que introduzir algumas coisas pra mim, né? Meu espanhol é fraquíssimo, estou aprendendo. E aí agora é ela que vai desenrolar as Então coisas vamos quando eu fazer tiver um que desafio desenrolar. aqui pro Matheus. Até o final dessa jornada hispanohablante, Matheus vai estar, Fluente em espanhol? Vamos ver, o portunhol já tá troando, galera. Eu lembro que a primeira vez que eu viajei pra fora, que foi ali, não a primeira vez que eu viajei pra fora, né, mas que no canal, que foi pra Argentina, tinha muita gente na época que ficava falando assim: nossa, viaja pro país, não sabe falar a língua, fica falando errado e que não sei o que, não sei o que lá. Galera, realmente eu vou falar errado, eu não tô nem aí, eu falo, porque só aprende quem fala, só aprende quem Se tenta. vocês que estão estudando quiser viajar e querer falar perfeito para ir para outro país, Lascou, esquece. aprende no caminho, eu sou assim. A mesma coisa foi com o inglês. Do nada brotei falando um pouco de inglês, que não é muito bom, mas pelo menos dá pra se comunicar no canal. Todo mundo perguntando como é que você aprendeu, tarará, tarará. Assim, falando errado, tentando, falando, testando, Pessoas lendo, corrigindo, errando. os nativos corrigindo, Exatamente. ajudando. É assim. Então vocês sempre perguntavam aí dica de inglês, de não sei o que, seja espanhol, seja qualquer língua. Insere no seu dia a dia, fala, erra, tenta, corrige, pede dica pros outros que sabem falar e já era. E é isso. Eu o tempo todo aqui pra Samara é assim: o que significa tal coisa? O que significa tal coisa? Porque aí da próxima vez eu já sei usar. Se arrisquem. Sim, e vamos tentando falar espanhol. Galera, não sei se é, mas a Jeep faz bike? Eu não sabia. Será que é só adesivo e o cara colocou? Tem adesivo no pé de vela, na bike toda. Jeep. Tá bom, não sabia não. Colégio dos Engenheiros do Peru. Que bonito, olha só. Arquitetura linda. Gostei, hein? A bandeira do Peru também é bonita. Curta as cores Tem uma vermelho lâmina, e você branca. Aqui na região, ó, tá cheio de guindaste. O pessoal tá construindo muito prédio aqui, ó. Aqui pra trás também tem outro, ó. E lá de onde a gente tá hospedado também já vi bem uns 8 assim, quando você olha pro horizonte. Então o povo tá construindo bastante por aqui. A gente entrou rapidinho nesse mercado pra comprar uma água. E aí, como a gente ainda não conseguiu sacar dinheiro, né? A gente pegou essa água no cartão e tal. E aí eles cobram uma taxa de 3% pra passar um cartão estrangeiro. 3%. É muita grana. E aí a gente agora vai ver se acha um caixa também pra poder tirar dinheiro, já que a gente não tem o dinheiro aqui do Peru. Porque pra ficar pagando, né, também taxa toda vida que passar o cartão, mais a taxa que já tem quando se passa um cartão é muita coisa. Então vamos ver como é a melhor forma e a gente avisa pra vocês. A gente sentou aqui pra comer a manguinha que a gente comprou. E essa manga é diferente das mangas que eu como no Brasil, ela é lisa. Não tem fiapo, não. Não tem fiapo. Primeira vez que eu como uma manga sem fiapo. Lá no Chile também. É? As Mas eu manguinhas nunca assim, ó. comi manga lá. Não tem fiapo, bem gostosa. Parece gelatina de manga. Pode Lisa. ser. É lisa. Ótimo lugar aqui, ó, pra sentar e fica de boa. Como se chama? Princesa? Olha, princesa! Olha, princesa! Que princesa? Pequenininha. Piquititinha. Aqui a gente já viu que tem vários desses OXXO. É uma conveniência 24 horas. Tem em São Paulo, né? Tem em Tem, outros na lugares capital. aqui na América do Sul também. Sim. É o que? É do México, né? Eu acho. Pelo que eu li, a Oxxo é mexicana. E tem em outros países como Colômbia também, bem comum. A pistazinha aqui pra aprender a andar de patins, ó. A molecada pequenininha aprendendo aí, ó. Domingo sobre ruedas. E uma coisa que eu acho muito interessante desde quando a gente chegou aqui no Peru é que do nada, boom,
Um cacto. Um cacto. Tem vários cactos nas casinhas. Aham, na rua, assim, nos rua. canteiros. É, eu acho muito legal, muito interessante, porque o cacto é uma planta que eu gosto, eu acho bonita. Aqui eu já reparei que tem bastante aviso, assim, dizendo não estacione, que é garagem, tarará, um monte de coisa. Aqui nessa casa também tem, aí tem um carro aqui estacionado na frente, mas pode ser do dono, pode não ser, ninguém sabe. Mas em várias e várias garagens tem esse aviso, então o povo também deve gostar de estacionar na frente da garagem nos outros, igual faz no Brasil. Passa a mão aqui pra você ver. Tia Elza. Parece mesmo. Vai ser de plástico, levar Parece uma muda de pinheiro pra tua tia. Gente, parece de plástico, olha isso Você aqui. acredita que eu nunca tinha pegado num pinheiro assim? Parece plástico mesmo. Mas todos os pinheiros não são assim, são? Não sei, acho que esse é novo ou é diferente. Não sei, não conheço pinheiro não. Quem conhece pinheiro, fala aí pra gente, parece plástico? Pra mim é estilo aquele ali, ó. Ali deve ser um outro tipo de pinheiro, talvez. Aí galera, no meio da cidade, zona grande, escuta os pássaros aqui, ó. Esquece as buzinas. Esse aqui aquele é lotado. É um pássaro preto, né? Bem preto, chega e azulzinho. Bem preto, aí quando bate o sol ele fica bem azul. Aham. Bonito. E mansinho, né? Bem mansinho, porque às vezes tá aqui, eu tô passando e ele tá beliscando. Aquele aqui, ó. É. Tem que ter cuidado aqui, ó. Zona de OVNIs. Cuidado pra você não ser abduzida. Se eu for abduzida, você Tem procura que ir atrás, né? Vou atrás. Ai, Claro. tranquilo. Olha o esquilo do lado. Lindo. Que bonito. O senhorzinho lá dentro Ai, lá rindo da dentro gente, rindo. olhando, ó. Não tô fingindo que eu tô filmando o esquilo, mas eu tô falando do senhorzinho com cara de satisfação lá dentro, ó. Reparando ele lá, gente, ó. Que fofo. Gente, eu Muito nunca vi, bonito, tô né? parecendo uma matuta, mas eu nunca vi mesmo. Que legal. E aí, brother? Parece um ratinho com rabão. Ai, ele vem, Matheus, mas eu Ele não vem tenho que ele nada acha pra que é dar. comida, então Ai, não vou então se iludir. faz de doida. E ó, os passarinhos que a gente comentou, ó, esses pretinhos aqui, ó. Gente, que lindo. Ele é muito mansinho. É uma palmeirona, ó. Ai, queria ter alguma coisa pra dar pra ele. É, mas ele arruma outras coisas aí, que esses bichos são gaiatos. Acho que se deixar aberto eles entram na casa, igual os macacos da Índia. É, né? E uma coisa interessante, eu não sabia, gente, me desculpa, mas eu pensava que os esquilos comiam só nozes, pô. A minha irmã falou que teve um lá no... onde ela tá lá, que foi comer, viu o esquilinho comendo ovo do passarinho, ou era um passarinho Pequeno, bebezinho. novinho, né? É. É, eu também não sabia Que o que dó. eles comiam, não. Nozes eu acho que é coisa de filme, que eles comem só Pode isso, ser. talvez. Enfim. Eu acho que eles comem de tudo. Se você der noz, se der fruta, der carne, ele come. Chegamos aqui em um lugar que parece ser bem bonito e aqui deve ser um motorhome, ó. Tem uma placa solar em cima, tem um bagageirão e tá cheio de cortina. O cara meteu a doblozona aí e fez o motorhome dele. Aqui é o Oceano Pacífico. Samara disse que vai tomar um banho porque esquentou o dia. Ela disse que vai mergulhar no Pacífico. Mentira. Ai, meu Deus. Ei. Muito bonito aqui, gente. Você olha assim, parece que eu tô em Miami. Aí em Parece Miami esses Beach. coqueirão assim, ó. Eu sei que o lugar é bem bonito mesmo. Muito lindo. Bem limpo, né? Pelo menos aqui assim, bem arrumado. Solzão Bem torando. legal. O sol só foi eu falar, tem pra abrir um pouquinho, né? E aí tá estralando o sol aqui, mas quando você vai pra sombra é muito gostosinho. Muito. Vamos dar uma... Isso aqui pra mim é carnaúba. Carnaúba. Não deve ser não, mas é bem parecido com carnaúba. Ó, não é não, ó. Carnaúba. Eu vou apertar aqui, vai que não abre nunca. E aqui, ó, tem uma pista de decolagem de parapente, ó. Olha que da hora. Foi-se embora. Aí o Pacífico aqui, com suas águas geladas. Centenas de surfistas na água, a galera voando. É interessante que aqui é um barranco, né? E aqui em Lima a gente percebeu que a cidade ela não é no nível do mar. Ela é um pouco mais alta, aí tem esse barrancão e embaixo é o oceano. Eu acho que o vento ó, bate aqui no... Vem do oceano, bate aqui no morro e aí joga a galera pra cima, ó, nas pipas aí. Lá em Fortaleza o pessoal voa assim, mas sem motor. Não tem em Fortaleza, se eu não me engano. Tem em Canoa Quebrada, porque é desse mesmo estilo aqui. O vento bate na falésia e sobe. Na Praia do Futuro, em Fortaleza, já é com motor. Para volar está 300 soles. 300. E aí, pra você voar aí, 10 minutinhos dá 300 soles, que pela cabeça aqui dá
Eita, foi-se embora, dá uns 480 reais. Aí eles fazem um vídeo, né? Tiram umas fotos de você lá voando e tal. Caraca. A pessoa disse que vai fazer exercício mesmo, ao contrário, pra frente. Aí... É muito alto, cara. Não é igual do Brasil, não. Aí sabe, viu? Bora malhar, minha gente. Perder essas gorduras. Já parou? Faz aí pelo menos 5 minutinhos. Ai, não. Vai, pô. E é só pra maiores de 15 anos, ó, para as crianças não ficar se pendurando aí e ter acidentes aí. Mas bem bonito aqui, tá? Achei bem bonito, tudo bem bonito aqui nesse pedaço pelo menos. Ó, aqui dá pra ver bem, ó, o que eu falei, né? Que a cidade toda é mais alta do que o oceano, né? Lugar bem familiar, o pessoal faz piquenique, a galera tá treinando ali, o povo voando, gente caminhando, andando assim, pessoal de moletom mesmo no calor, porque ajuda muito por causa do sol. Só fica sentado aí, ó, tudo bem bonitinho, arborizadinho. O Ti tirando um cochilão ali na sombra. O cachorrinho no ombro do cara. Que sem vergonha. Ele fica de boa. Todo mundo rindo, ó. Todo mundo vê, ó. Todas as pessoas com sorriso no rosto, ó. Não tem quem veja, né? E não... É. Tava olhando aqui a estátua desse homem aqui perto dos pinheiros e me perguntando: quem é você? Quem é você? É o Antônio Cisneros. É um poeta. É isso. Aí aqui nessa orla tem vários parques assim, né? Tudo bem arborizado, bonito. O pessoal vende sorvete, o pessoal fica vendendo aqui ó, souvenir, artesanato. E aqui de frente para esse farol, aí tem aí as estátuas aí do povo aí que pelos uniformes é militar, né? Contra-almirante, então não sei o que lá, tudo da marinha aí. Homenagem pro povo. Que fez alguma coisa pelo país. É, alguma coisa, saber, né? Eles fizeram aí. É muita gente pra falar de muita cada gente. um. É almirante, não sei o que lá. Então é tudo pessoas da marinha, realmente. Ó, em frente uma quadra de tênis aqui, ó. Ó, um ponteac lindo. Ó que lindo. Galera jogando tênis ali atrás, ó. E ele muito bem preservado. Perdeu. Ai, eu tô com tontura. Calor? Eu sempre falo pra Samara que ela tem cara de tenista. Ela pra estar jogando ali, ó. Estilo de tenista. Ela compra umas coisas que é de tenista, na real. Alguns estilos, algumas coisas. Eu olho pra cara dela e falo: nossa, você tá igual uma tenista, igual a Maria Sharapova. Quem que é Maria Sharapova? É uma tenista aí. Meu ombro não me permite jogar isso aqui não, mas é da hora. Tinha visto essa pracinha aqui, ó, com várias bandeiras aqui de países, né? Aí aqui tem dizendo assim, ó, Parque Centro-América. Então, são as bandeiras aí dos países da América Central. Países esses que eu não conheço muito bem. Olha aí, Isabela. Esse patinete, olha a diferença. Interessante. Você já tinha visto? Hoje não tinha visto, não. Nunca tinha visto isso na minha vida. Legal. E aqui a gente tá passando em solo brasileiro quase, né? Aí, ó, Embaixada do Brasil. Se tiver algum problema, que esperamos não ter nada, a gente já sabe aí onde é que fica. Bandeira ali, ó. Achei que ia ser coisa brasileira aqui na pintura, mas não é não. É outra coisa não relacionada, né? Eu acho a embaixada. Não sei, tem uma, será que é a de Amazonas? Ali, ó, no coração da mulher que tá assim com os braços Ah, tá aqui, tá certo. É tudo do Brasil sim, mesmo, ó, ó. Rio O de Janeiro Cristo, ali. tem um boi bumbá ali. Tem Peru. É um lado É uma Brasil mistura. e outro lado Peru. Isso, é exatamente isso. Tem tamanho, Tem a filho. taça ali, ó, do Brasil. Tem o Bem TV. Cadê o Bem Bem TV é patrimônio brasileiro, fi. É um Bem TV? Ali, ó, se não Do for o lado- Bem TV, vai ser, porque eu acho que seria mais legal que Lá meu fosse. boi. É, tem capoeira, tem uns negócios, é isso mesmo. Aí, de um lado é um país e do outro é o outro. Paramos aqui no restaurante pra comer, que a gente tava morrendo de fome. Aí de entrada vem, a gente pode escolher uns negocinhos, que aqui é um restaurante chinês, né? No caso, mas a gente, tipo assim, tem comida chinesa, mas a gente pediu comida peruana. É. É. Tem um toque
toque chinês. Aí tinha de entrada esse negocinho aí que eu não sei o nome. Parece um pastelzinho. Maço de pastel. Seco, Aqui, ó, sem tá- nada. Tá frião. Aham. E o meu é nada. rolinho primavera. Normal. Beleza. Crocante. Chega, faz barulho. Molho doce. E a gente gostosinho. pediu. Samara falou que é típico daqui o lomo saltado. Que é tipo. É uma carne com batata, com não sei o que lá. E aí eu tô esperando aqui pra experimentar. Samara roubando as batatas do meu lomo saltado. E é isso mesmo, ó, é carne, batata, cebola, tomate e pimentão amarelo. E o arroz é o arroz. Como é que chama esse arroz? Chalfá. Chalfá, que é um arroz com alguma coisa aí que eu não sei o que é não. Que eu acho que esse arroz chalfá é tipo um arroz frito, pelo menos parece o arroz frito que a gente comia em vários lugares que a gente passou. Eu sei que o lomo saltado aqui é gostoso, viu? E a batatinha fica mole assim, ó. Fica muito bom. E o seu? O meu tá uma delícia. Eles mandaram um suquinho de limão aqui. Não sei. Samara jogou Eu em já joguei cima aqui no arroz. Uma delícia. e ficou bom. E o frango, tipo assim, é um frango frito. E aí com o limão que ela coloca aqui. E tem tipo, não sei se é canela, Lá no é meio fundinho. um pouquinho. Mas Dá ficou sensação. bem. Ficou bem gostoso, realmente. É uma combinação que eu não esperava sentir quando experimentei. Mas muito bom. Até agora que a gente comeu aqui no Peru, bem gostoso, né? As coisas. Muito bom. Que continue assim. A gente tá andando aqui num parque que falaram pra gente aqui que tem um parque. O nome do parque é Parque Kennedy, né? Mas que tem um monte de gato. E aí eu queria ver. Não é esse aqui ainda não, mas já dá pra ver que aqui tem bastante gato. Ó, já tem mais 2 ali. E eu percebi que eles têm um cortezinho na orelha. Pelo menos a maioria que eu vi, né? Que é pra mostrar que é castrado, né? No Brasil fazem isso também. E aí tem as casinhas pra eles aqui, o pessoal coloca comida, ração, tem vários potinhos. E ele aqui brincando aqui no meio das flores. Esse aqui tem a cara de mal danado, ó a cara dele de mal. Você tem uma cara de mal, cara. Você sabia que você tem cara de mal? Nós é mal também. E aí temos artistas aqui também, né? Ó, olha as pinturas que esse senhor faz, que coisas bonitas, ó. Que é pintura a óleo, né? Uns quadros bem bonitos, ó. Não sei se é não, mas eu chuto que é Cusco, não faço ideia. E aí ele pinta tanto tinta a óleo, né? Como ele também pinta no papel, ó, que é aquarela. Samara que tava aprendendo aquarela um tempo desse aí, tava tentando, né? Começou. Esse aqui é o Quilme. Ele Quilme. que é o grande artista de todas essas coisas lindas aqui. É, gente, que bonito. E quanto sale esse? As lhaminhas. Esse tá 600 soles. E os de óleo? O de óleo tá esse? Aí pronto, ó, 600 soles cada quadro desse. Olha o tamanho do quadro. Gente, eu quando tiver uma casa com a Samara, a gente quer sempre levar alguma coisa dos lugares que a gente passa pra gente lembrar, né? Certeza. Quadros ou algumas coisinhas. Hoje a gente ainda não consegue fazer isso. Ainda mais um quadrão grande assim, não tem como. Mas a gente tem... É Cusco, né? Ele tá Aí ó, falando que acertei aqui que é Cusco. E aqui são as Lastimosas E tem Machu Picchu. e Machu Picchu. Esses A gente muito ainda quer ir em conhecidos, Machu no Mira. Picchu, conhecer E Cusco. Lastimosas são essas mulheres que ficam toda vestidinhas, sabe? Que vocês veem às vezes nos vídeos. Elas são Oh, no tengo. típicas de allá. Típicas son su vestimenta. No tengo Estos son sus plata. porongos, donde llevan chicha para tomar. Ah, aqui ele tá falando que leva as chicha. Lembra aquele milho? Que aham. Elas estão levando chicha pra tomar. É interessante, Não ó. tem Ah, criança querendo que a gente compre coisa, mas a gente não tem, né? Dinheiro aqui. Aí, ó. Aí aqui são aquarelas. É muito bonito, o que tá gente. em papel é aquarela. É muito da hora. O pessoal consegue reproduzir assim, tipo, a técnica da aquarela, não sei se vocês conhecem, né? É com água e tal, enfim. Engraçado como realmente fica parecendo como se fosse um campo de flores e tal. Muito lindo. Muito lindo o seu trabalho. Muito lindo. Hermoso. Hermoso. Hermosíssimo. Ai, que legal, gente. A lhama de Papai Noel. A lhama Papai Noel aqui e a lhama fumante aqui. E a lhama tem outras lhamas fumantes. Lhama.
lhama fumante aqui, essas aqui já tá mais descolada. Quilmes, que é o nome dele, quando tinha 12 anos, ganhou um prêmio de artista a nível Nacional. nacional. Nossa, Muito bom, hein? que da Olha hora, que hein? privilégio. Aí, que top. Aí ele falou assim que daqui dos 12 anos que começa a história dele com a Com a arte. né? Nossa, que interessante, que legal. Muito obrigado. Muito lindo, gente. Muito lindo. Lindíssimo. Aí aqui nesse parque tem umas barraquinhas aqui pra comer algumas coisas. O que é isso aqui? Butifarras? Não sei o que é. Samara também não sabia, mas o cheiro que tá vindo ali tá bom. Tem outras banquinhas. Ah, é tipo um sanduíche, ó. Ah, é tipo um sandubão, ó. Ah, lomito amuado. É uma carne Ah, o cheiro tá bom. assada de pavão e porco. De pavão? É, Nossa, pavo. É. pavão não é. É, né? Não Tem sei. peito de peru, perdão. Peru. Pavo é peru. Ah, entendi. Lechon é porco, eu acho. Lechon. Ai, gatinho. Mais gatos. Será que ele morde? Acho que não. Acostumado com gente. Cheirou. Eu desconfio porque gato, ele do nada ele. É, mas esses gatos aqui estão acostumados à quantidade de gente que passa aqui todo dia e eles estão por aí. Então acredito que eles são de boa. O senhorzinho lá, o Quilmes, vocês são do Brasil? Ele falou, Sim. ele falou. Sim, Brasil, que hermoso país. Hermoso mesmo, Muito muito bonito nosso país. Sim. Olha, tem uma Olha que igreja igreja bonita. Vamos chegar perto ali para tentar mostrar a vocês. Uma coisa que a gente percebeu aqui em Lima, né, tá perto do Natal, é que todos os lugares são todos bem decoradinhos assim do Natal, ó. Tipo, tem os lacinhos, tem as luzinhas, pisca-pisca. E outra coisa que a gente reparou é que tem árvore de Natal em muitas casas, né, e apartamentos. A gente vê andando na rua, né, Samara? A gente fica xeretando os apartamentos dos outros, aí vê que todos os apartamentos têm árvore de Natal, mas todos, tipo, vocês veem aqui é espaço público, né? Então tudo bem, tá decorado. Mas na casa das pessoas é muita decoração. E não é só árvore muita decoração. e pisca-pisca, tem várias outras parece coisinhas, uma né? competição de... eu acho que vai ter parece uma competição de quem que vai ter a casa mais bonita pro Natal. Gente, olha essa igreja. Olha que igreja bonita. Realmente, muito linda. Iluminada assim à noite, né? Nos santos aqui, ó. Tem uma iluminação diferenciada, ó. 2 torres. Eita, acho que vai ter missa, hein? Eu acho que é. Porque tá cheio de gente sentado, ó. Vou tentar mostrar pra vocês aqui. Vou tentar falar mais baixo e só mostrar. Aqui na porta, ó, o pessoal vende as coisas. Vai começar uma missa, gente, então vou ficar calado. Vou só mostrar como é a igreja. E galera, um aviso aqui, ó. Estimado senhor jardineiro, muito obrigada por levantar os meus pratos de comida e água para que não fiquem cheios de grama e de água reciclada. Aí um monte de gatinho aqui na foto. E aí tem os outros lugares aqui, né? Ali tem bastante casinha de gato. Muito mesmo. O pessoal vem tirar foto com os gatos. Os gatos ficam de boa. Realmente aqui no parque, ó. 2 aqui, tem mais ali, ó. Nossa, tem vários, o bicho fica tudo camuflado, porque tá escuro. E tem bastante. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida al Festival del Panetón, mira. Estamos hasta las 9 de la noche. Essa hora tava gravando. É o Papai Noel chamando pro Festival do Panetone. Graças. Feirinha do Festival de Panetone, ó, panetone artesanal, hein? Eu não gostava muito de panetone não, gente. Comecei a gostar de panetone um dia desse. E tem que ser o de chocolate, chocotone. Se for o panetone normal de fruta cristalizada, eu não curto muito não.
Ai, nossa, eu era viciada nisso daqui, Valquita. Viciada em que? Valquita? Valquita. É o que? Doce de leite, né? Esse é em tabletezinho, muito bom. Aham. Lá na Argentina. Legal, né? Como se chama isso? Esos son nidos para pájaros, de calabaza están hechos. Nidos. Ah, nidos. Para pájaros. Ai, que Nidos. tierno. Tienen nacimientos también. Ah, Ah, que legal, bonito. que lindo. Hermoso. Mas uma coisa que é triste aqui é que a gente viu, foi abordado já por várias crianças vendendo coisas em várias oportunidades, né? E tipo, crianças novas, né? Tipo, que 10 anos de idade? 10 por aí, menos, não sei, enfim, 8 anos. 8 e tal. E sempre que a gente tá no lugar que passa e que tem esse tipo de coisa, eu fico triste, porque eu nem tô com dinheiro nem pra comprar, fico triste porque os pais colocam a criança pra trabalhar, pra vender. Então é uma coisa aí que a gente tem no mundo todo, vários países que a gente passou, a gente viu, mas não deixa de ser triste, né? Mais um dia aqui começando, a gente tava lá no apartamento esses dias e pensando assim, que barulho é esse que a gente escuta lá de cima do apartamento? E aí acabei de descobrir. É esse barulho, a gente escuta bastante, né? Forma de chamar atenção aí, ó. Mas no Que Brasil, vende picolé, né? É, no Brasil a galera Sorvete. grita, ó, o picolé! Aqui não. O cara vai aí com a pitinha dele e já era. Esse bairro aqui é muito bonito, tá, galera? Não é o bairro mais... o topzão que tem aqui na cidade, né? Mas olha só. São as casas boas, é tudo bem limpo, assim. Parques bonitos, A única né? sujeira que tem, ó, coisa no chão, que é coisa das árvores mesmo, né? Que é coisa normal. Ó, carrão antigo aqui. Que da hora. E aí, nesse vídeo aqui, a gente tá mais que rodando aqui por essa... Cara, isso é muito engraçado. Eu pensava que era um pássaro. Eu achava que era outra coisa, eu não imaginava o que era, porque aqui tem uns pássaros da hora também. Uhum. Então a gente tá dando uma volta aqui pelo bairro para conhecer melhor e vamos tentar comprar alguma coisa pra gente Almoçar. fazer um almoço, né? Tem um mercado pra cá. Aqui é um pedaço assim que é muito bem arborizado, né? Cheio de parques, né? E pelo que eu andei vendo, infelizmente não é uma realidade da cidade de Lima inteira. Lima é basicamente um desertão assim. Nem chove direito, chove menos de 70 milímetros por ano. Nem sei como que essas coisas são tão verdinhas assim. Não sei se o pessoal agoa, acredito que não. Deve ser do solo, sei lá. Mas bem bonito. Mas eu vou mostrar pra vocês depois quando a gente chegar no apartamento, a vista lá do apartamento. E aí dá pra ver um pedaço da cordilheira que tá aqui pra trás. Que aí você vê já mais umas construções assim num lugar mais seco do que aqui, que não tem árvore. Eu vi que aqui em Lima realmente o pessoal derrubou muita vegetação assim para poder construir a cidade se expandir, né? A maior cidade aqui do Peru concentra 50% da economia do país, então ela vai se expandindo aí toda Lima, a grande Lima, região metropolitana e tudo, e as árvores ficam, né, em segundo plano. Mas aqui não, aqui nessa região é top demais. Moraria num apartamento desse aqui? Fácil. E você, meu amorzinho? Eu com certeza moraria. Olha o tamanho dessa varanda. Você fica aqui, ó, de frente assim, a varandona, ó, de frente para um parque bem bom, ó. Lindo. Chegamos aqui no mercado, ó. O cara não pode entrar com o cachorro, né? Tá deixando o cachorrinho preso. Lá no Vietnã, infelizmente, ele aí viraria comida fácil porque é Vietnã. Samara quer fazer uma bolonhesa e a única carne que tem moída aqui é essa, ó. 1 quilo dá 55 soles. Eles têm peito de frango. Peito de frango já é um preço que tá um pouco mais próximo do preço das coisas do Brasil também, ó. Dá 25,50. Molho de tomate 3,20, 4,90, 5, enfim, tem vários preços aqui. Um macarrãozinho 3,90. Eles têm arrozão de 5 quilos, ó, 24, 26, 25, 30, vários preços aqui. Vamos ver o de 1 quilo. Ó, nem é 1 quilo, galera, ó, arroz de 750, ó.
4,90, 750. Aqui eles têm esse milho, ó, um milho preto diferentão, ó, que eles fazem essa bebida aqui, que é muito típica daqui, a gente ainda vai experimentar, que é a chicha morada. Vamos experimentar ainda em outro vídeo esse negócio aqui. Aqui, ó, esse aqui é o suco da chicha morada, ó. Já pronto, né? Já pronto. Mas aí é industrializado, vamos tentar pegar um que seja natural. Encontramos ó, milhão preto. Diferentão, né? Olha só. E já nasce assim. Galera, uma coisa impressionante aqui no Peru, olha a quantidade de tipo de batata. Batata negra, batata canchal, batata yongai, batata amarela, batata não sei o que, batata. Aqui ó, batata pra cá, batata. Falei pouca batata ainda, tá? Vocês estão achando que foi muito? Não foi muito não, foi pouco. Porque aqui no Peru eles têm mais de 4.000 tipos de batata. É batata que não acaba mais. 15 ovos, 11,50. 30 ovos, 20,50. Compramos aqui as coisas e agora a gente vai correr da chuva. Só que não. Aqui é muito interessante que nas ruas, ó, não tem bueiro. Não tem nenhum bueiro em nenhuma rua. Desde ontem que a gente anda e olha e não encontra um bueiro. E não apenas não tem... Deixa eu sair dedinho do fundo, criatura. Que lindo. Aham. E não apenas não... Samara sem querer aparecer porque ela tá toda desgrenhada. Nessa moara. E galera, e não só não tem bueiro, como as casas. Deixa eu botar umas imagens pra vocês verem melhor o que eu tô falando. O teto das nossas casas no Brasil, né, elas têm uma queda d'água, né? Aqui não, aqui é tudo reto. Não tem queda d'água. Porque como não cai água do céu nunca, não precisa de queda d'água. O pouquinho de água que cai não é suficiente pra inundar tudo e coisar a laje, coisa assim. Então não precisa. A quantidade de carro lenhado que tem na rua é muito grande aqui. Nossa, é muito carro lenhado. Todo carro aqui que tá na rua, basicamente ele tem uns arranhão, tem uns negócios e tal. O nosso anfitrião, né, do Airbnb que a gente tá dividindo apartamento, falou que muitos é porque o pessoal não tem dinheiro para ajeitar, estaciona na rua e deixa o carro na rua, né, porque não tem condições. E o pessoal também que, como o trânsito aqui é meio caótico, os carros arranhados e tal, acaba meio que no mesmo esquema. O trânsito é muito louco, se arranha muitos carros, bate muitos carros, muitos não ajeitam porque vai arranhar de novo e muitos porque não tem condição. Então, um lugar que eu vi bastante carro lenhado igual aqui foi na Índia. É verdade. Entendeu? No Brasil, o pessoal tem bastante cuidado com o carro, né? Então, bem diferente daqui. E uma coisa que me impressiona aqui é a quantidade de gente que passeia com cachorro. Cachorro aqui passeando, pessoal. Cachorro ali. Muita gente passeia com cachorro aqui. Tem muito cachorro aqui. Samara já morou... Muitos cachorros lindos. Muitos, né? Samara já morou na Colômbia e ela falou que lá... Falava pra mim, né? Que lá tinha muito cachorro, muito mesmo. Eu arrisco a dizer que lá na Colômbia, arrisco, não sei se é verdade, tem muito mais que aqui. É incrível. Mas se lá tem mais do que aqui, lá tem mais cachorro do que gente, porque aqui tem muito. Agora vai tirar dinheiro aqui no caixa eletrônico, que eu ainda não consegui tirar desde que a gente chegou. Todos os caixas estão pedindo uma taxa e só dá pra tirar 400 soles, que é muito pouco. E a taxa é quase 10%, então disseram que esse banco aqui, ó, Multired, eles não cobram taxa, e realmente eles não informaram taxa nenhuma. Então eu coloquei aqui para sacar 400 soles e depois eu confiro se tem taxa embutida ou alguma coisa assim. Deu certo. Aí galera, bonitas notas deles, ó. Tem uma onça pintada aqui na de 50, afinal eles também têm a Amazônia aqui no Peru, né? E aí tem uma senhora aqui no verso. E a nota de 100 é um pássaro. Tem um senhor bigodudo aqui. Bonitas notas. Olá, que tal? Isto. Olá, buenas tardes. 3518. Não pegou o quê? Eu falando espanhol? Fiz Não, assim, ó, meu espanhol super top, assim. Pra quem não sabe, a Samara tá gravando uns vídeos também, ó.
Ó, ela aí com o celular apontando pra mim. Aí vocês dão uma conferida no nosso outro canal, que ela que vai gravar aí do jeito dela, as coisas dela aí, do jeito que ela quiser. Aí se vocês quiserem ver um pouquinho mais da gente, vocês acompanham lá. Se inscreve, curte, compartilha e assiste. E não é dá não? like. E dá like, claro. E comenta. Eu falei curte e falei comenta. Ah, falei tá! compartilha. É que pra mim, na minha cabeça, era outra coisa. Né, já falei. Pegamos um Uber aqui, a gente vai agora no Barranco, que é um bairro que tem perto daquele outro lugar que a gente foi no outro dia. Não sabemos o que tem lá, vamos descobrir junto aqui. Muchas gracias. Gracias. Galera, mal descemos do Uber aqui e a gente já tá vendo que vamos pegar um pôr do sol muito bonito. Sente aí um pouquinho, olha só. Caramba! No Brasil a gente tem dificuldade, né, de ver um pôr do sol no mar, mas aqui a gente tá do outro lado, estamos no Pacífico, não no Atlântico, então o sol sempre vai se pôr aqui no oceano. Nossa, que pôr do sol! E é bem bonito aqui a região, olha só. Os morrão ali, o mar cheio de pedra, só pedra e um monte de coisa, mas o lugar é muito top. Aqui deve deslizar muita pedra, né? Muita coisa. Eles colocam umas telas pretas para poder proteger aqui, provavelmente deslizamento não cair lá na rodovia, né? Vou colocar uma blusa, né? Que esfriou, o sol se vai, o vento chega e aqui fica gelado. Aqui nesse bairro tem muito apartamento aparentemente de alto padrão, umas casas também aparentemente bem caras. E quando anoitece, o que eu acho legal é que começa a acender as luzes do resto da cidade e aí vai dando a outra cara. Lá no morro, assim, ó, tem tipo várias casas, o morro parece bem inclinado, mas tem lá, ó, casas e casas lá no morro. Aí aqui, como é um calçadão, ó, tem ciclovia, ciclofaixa, patinete faixa, a galera vem correr, a gente vem caminhar, né? O pessoal vem ver o pôr do sol, que a gente viu aí que é maravilhoso. Por enquanto tá bem movimentado, não sei se mais tarde fica mais, ou se esse é o horário que vai ter mais gente. Mas a movimentação da galera treinando aqui, ó, queria estar com esse pique. Samara que tinha que estar com esse pique. Né? Vídeo... Você tem que me incentivar. É, né? o incentivo, eu te levei pra subir uma duna lá em Fortaleza, você ficou morrendo. Aí eu falei, bora treinar, bora treinar. Quando eu chamo, aí quer falar de mim. Mandei energias aqui pra eu começar com o Matheus. É, tem Fala que pelo menos incentivar, tentar. gente, tem que fazer, tem que incentivar. Uai. Você vai ver, vou tentar, vamos ver. Aí o nome do bairro é Barranco e a galera senta aqui, ó, na beira do barranco. Ó, tem gente ali escondida ali atrás. Tem um povo aqui, ó. Eu tenho que ter cuidado pra não rolar. Tava andando aqui por esse parque, né? Aí passou um cara de patins, me abordou e me deu um cartãozinho. Cadê o cartão, meu amor? Deixa eu mostrar aqui. Um cartãozinho aqui, ó. Um cartãozinho aqui dele vendendo aqui cogumelo mágico e cacto de São Pedro. Olha como é a traseira, ó. Bem psicodélico. Eu não sei nem o que é esse cacto de São Pedro. Mas o cara tava de patins, ele me viu, olhou pra mim, me entregou e depois saiu de patins. Quando vê outras pessoas também, tipo de fora, que não é do Peru, ele vai lá e entrega um cartão desse, ó. Aí galera, ó, a vista. Tem os prédios ali. E para ir pro outro lado a gente vai atravessar aqui esse túnel de sei lá o que aí, de vidro acrílico. Aí é uma estruturona ali do outro lado, tá? Que é, tem tipo um buracão, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tem a estrutura zona de metal aqui, ó, tipo que amortece e tal, né? Porque aqui no Peru também tem terremoto, abalo sísmico, essas paradas. Aí aqui é um buracão, o negócio passa por cima, a gente sai lá do outro lado. Como tem uma plaquinha ali que eu já tô conseguindo enxergar Miraflores, então eu acho que esse aqui já chega em um outro bairro, que era aquele bairro que a gente tava no outro dia. Aí aqui tem ciclovia, né, do lado de lá e tal. Eu tô andando aqui no vidro, né, ó, que é transparente, ó, dá pra ver lá embaixo, ó, a rodovia passando, ó. Ali é a rodovia, ó. E a Samara tá com medo, ó, ela tem medo de andar no vidro. Se a Samara fosse daquela passarela de vidro da China, ia ficar com medo. Sei não, eu tenho medo de altura. Ah, mas aqui, ó. Mas... Olha, cara, que legal. Nossa, eu curti, hein? Aí, ó.
Aí, uma mini experiência da plataforma de vidro que tem lá na China, aquela ponte, mas no Chile. Aí, de onde é que eu tirei? Chile? No Peru, em Lima. Vai, meu amorzinho, perde o medo. Vem. Aí, ó, olhando pra baixo. Olhando. Aê! Check. Venceu o medo, vem cá, ó, venceu o medo. Mas sei lá. Mesmo assim, dá uma gastura pra você? Gastura. Tem sei lá, sensação bem estranha. É? Mas tá bom, venceu o medo. Agora você se sente melhor no chão firme aqui, ó. Com certeza, a senhorinha aqui também, ó. Pensando se pisa. Ó, o menino também, ó. É, o pessoal fica meio receoso de pisar. Ó, o menininho. É, mas de boa, cadê, ó? Não, ele foi. Criança não tem medo. Opa, deu um medinho. É. Oxe, só eu que saí. Muito alto. Você olha assim, chega a dar tontura. Ali a decoraçãozinha de Natal, um ursinho. Parque Bicentenário. Ó, bem-vindos ao Puente de la Paz. É, a Ponte da Paz. Legal. Causou a paz no coração da Samara. Ela conseguiu perder um pouco do medo dela de altura. Tamanho desse caquetãozão aqui, ó. Nossa, gigante. Pena que eu não consigo ver direito. Aqui, ó. Eu tô aqui e o cactão. A Samara só dá no pedacinho do cacto. Olha o tamanho que ele fica aqui, ó. Chegamos em casa. E essa é a nossa casa por enquanto. Estamos nesse apartamento. Samara já se apossou aí da sala. Tá aqui, a sala tem TV, uma decoração da hora aqui. Mas por que tá super bem decorado, né? Porque a gente tá dividindo o apartamento com um casal aqui, né? A gente tá no Airbnb, a gente pegou só um quarto, que é esse quarto aqui. Mas tá bem bagunçado. Vou mostrar assim, ó, no escuro pra vocês, ó. Mas enfim, aqui tem a TV, tem a cama que tá aqui, tá bagunçada. Tem essa vista da hora aqui, ó, na varandinha, ó. Olha que bonito. Montanha lá no fundo, ó. Muito da hora. Aí tem um banheirinho e a cozinha completinha aqui pra gente fazer nossa comida e tudo mais. Aí a gente tá dividindo o apartamento porque aqui em Lima, pelo menos numa região boa, tipo a que a gente tá, que não seja perigosa pra ficar andando, que tenha coisa perto e tudo mais, só tinha opções, tipo, muito cara. E aí a gente, primeira vez da Samara, né, dividindo um lugar com alguém e tal. Por enquanto tá o quê? Nossa, tá super tranquilo, de boa, né? O pessoal também tá aí, a gente tá sozinho agora no apartamento. O cara saiu e a gente chegou. Tem a Tomasa. Cadê a Tomasa? Não sei. A Tomasa é a Gatinha. É a gata, ó. Que é as coisas dela aqui, Tomasa. Ela deve estar aqui no quarto do anfitrião, né? Ele saiu, deixou a porta aberta aí, ó. Mas não vou mostrar, né? Aí vai ser muito folgado. Até hoje a gente não entrou lá, não botou nem a cara pra ver, nem nada, entendeu? E ele confia. Ele saiu e a porta Ele tá saiu e a porta tá aberta. Aí aqui a gente também da varanda aqui, ó. Da sala, né? Tem outra vista aqui da cidade e tal. A vista do quarto também tem essa vista aqui. E esse foi nosso primeiro vídeo aqui no Peru, em Lima, nessa parte de Lima. No próximo vídeo a gente vai tentar explorar uma outra parte de Lima, mostrar outras coisas pra vocês. Foi mais pra gente mostrar mais ou menos os arredores de onde a gente tá, se ambientar também com o lugar e sentindo como é que é, pra poder depois fazer mais vídeo pra vocês. Mas é isso, se você curtiu deixa o likezão, não tá inscrito ainda se inscreve no canal. E é isso, até a próxima e é isso, valeu, tchau, tchau. Tchau, galera. Ué?